Palmas pro artista aí, né? Nossa, que apresentação maravilhosa. Eu vou fazer o primeiro comentário e deixo aberto para vocês comentarem depois. Perfeito? Eu achei maravilhoso a ideia do equilíbrio dos pratos. Para mim, a frase o equilíbrio para sustentar o ano de prosperidade encaixou muito bem, né? Porque vocês observaram que tinham 12 pratos, né? Muitas vezes a gente observa como 12 meses do ano, né? Muitas vezes a gente observa a engrenagem, quando a gente trata de engrenagem da fé, somente como um único ponto, né? Mas a gente só começa a ver o movimento quando essas engrenagens se encaixam, certo? Esse é o conceito principal da máquina da prosperidade, né? É fazer com que todas as engrenagens se encaixem. E a vida, muito bem transpassada com essa apresentação, né? É dessa forma, é o equilíbrio das coisas, né? Somente assim a gente consegue ter prosperidade. Eu vou dar o meu depoimento pessoal sobre por que que eu escolhi participar da máquina da prosperidade, tá? Eu lembro de um livro de Napoleão Hill que ele diz que perto dos bons é que nós nos tornamos melhores. E eu acredito que com esse time aqui eu estou conseguindo evoluir cada vez mais. Tem vários projetos e várias ideias que ajudam e contribuem para que a gente alcance prosperidade. E para mim estar participando hoje dessa master é maravilhoso. Bom dia, Marlene. E eu deixo agora aberto o, o comentário para o vídeo. Quem quiser, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Então, esse vídeo, quando ele tenta ali, vai equilibrando todos e voltando, né, para continuar equilibrando, me veio à cabeça o orai e vigiai, né? Pelo que você tem pedido. E você tem cuidado dos seus pedidos? Porque, assim, não é só pedir uma vez e achar que está tudo bem. É pedir e cuidar do seu pedido, fazer a sua parte. Ele estava ali, ó, ele colocou o pratinho e equilibrou, e foi dando sequência na vida dele, digamos assim. E estava sempre retornando para continuar equilibrando. E assim é a nossa vida. Às vezes nós temos que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. E às vezes, quando a gente chega no final, é tudo muito exaustivo, mas o final também é gratificante, porque a conquista vem, né, para quem batalha em prol do que quer. Então, assim, não desista. É cansativo? É, mas é realizadora a conquista. Isso mesmo, viu? Oh, isso mesmo, Angélica. Obrigado pela contribuição. Agora, a próxima que levantou a mão foi a Sandra. O Jorge estava na minha frente. Queres falar primeiro, Ah, Jorge? é? Então, perfeito, Jorge. Fica à vontade. Não, primeiro as damas, e a gente está aí no final de Ah, que semana da mulher, né? cavalheiro. Então vou Sim. deixar, não vou criar intriga aqui, não. Muito Perfeito. obrigada, Jorge. Sandra. Você é muito gentil. O que o vídeo me fez refletir é mais o papel da auxiliar ali, sabe? Foi o que me atravessou. E olha que legal, eu não tinha conseguido ter esse ponto de vista que a Angélica teve, de fazer o pedido, mas cuidar do pretinho, do teu pedido, né? Voltar e ir lá fazendo a manutenção dele. Eu tinha conseguido perceber isso. Isso que é o valioso de estarmos aqui na Mastra. A gente tem vários pontos de vista de uma mesma reflexão. E o vídeo inteiro que me chamou a atenção é auxiliar, e associando aqui com a comunidade ela tem um pouco desse papel, né? De, gente, tem que tomar água, vamos fazer o desafio do projeto 2P, tomar água. A gente tem que dormir, tem que fazer atividade física, tem que comer saudável. A gente fica o tempo inteiro lembrando, né? E ela apontando, né? O pratinho tal tá quase caindo, ó, a atividade física tá muito para trás. Enfim, quando eu vi ela, eu via muito a comunidade. Foi isso que me chamou a atenção. Que legal. Eu ia comentar isso também, sabia, Sandra? Ela sempre observando ali o que precisava ser corrigido, né? Muito bom. Jorge, Então, pessoal, bom dia, máquina, bom dia, comunidade. Eu sou daqueles que eu queria agora chafurdar um pouco aqui o chat. Gostaria de saber, em uma palavra, vocês que assistiram o vídeo,
qual foi a primeira palavra que veio aí na mente de vocês depois que o vídeo terminou, ou durante o vídeo, ou no começo do vídeo? Escreve aí no chat para mim, para que eu possa ter uma visão rápida do que cada um pensou aí. No começo do vídeo, que não ia dar conta. Exatamente, exatamente. Preparo, o Rogério colocou preparo. Desafio, no fim, no começo desafio e no fim conquista. Exatamente, legal, muito bacana. Alguém aí ficou aflito, ficou tenso em algum momento do vídeo? A todo momento eu achava que ia cair. Sabe aquela sensação que, tipo assim, você sabe que vai dar certo, né? Você sabe que a pessoa lá treinou, você sabe, mas de alguma forma parece que nós, seres humanos, internamente, a gente fica descrente, né, daquilo que a gente tem quase certeza do que vai dar certo, porque, poxa, ó, Rogério, eu estava esperando os pratos virarem. Ele queria um mágico ali, o Ele é Rogério mágico. era o mágico, né? Então, existem essas inconsistências, digamos assim, ou esse desbalanço dentro da gente. A gente acredita, pensa, pô, vai dar certo. O cara lá é especialista, ele vive de fazer aquilo. Mas a gente aqui ainda, mesmo assim, a gente ainda fica aflito, a gente ainda fica tenso, porque, caramba, parece que vai cair, mas não caiu. E será que vai cair? Pode cair. E eu quando estava organizando a apresentação, eu até coloquei um vídeo em que os pratos caíam, né? Para que passasse essa impressão de que realmente existem as dificuldades e muitas vezes elas derrubam a gente, elas derrubam em algum momento o prato para de girar realmente, né? Mas eu preferi escolher essa até por conta dessa analogia que o Emerson trouxe dos 12 pratos, 12 meses. Também não simbolizam somente os 12 meses, simbolizam as nossas engrenagens, né? Ali, aqueles pratos estavam rodando a engrenagem da fé, estava rodando a engrenagem da saúde, estava rodando a engrenagem da família, a engrenagem dos relacionamentos, a engrenagem das finanças, a engrenagem das emoções, a engrenagem do seu trabalho, a engrenagem do seu filho, a engrenagem do seu pai, da sua mãe. Então, imaginem quantas engrenagens nós temos que equilibrar e nós temos que manter girando para que a nossa vida, de alguma forma, tenha essa continuidade. E quando a gente fala de equilíbrio, quando a gente trouxe essa temática do equilíbrio, muita gente me perguntou, assim como eu também já perguntei para muita gente no passado, que equilíbrio não existe, né? Eu sou uma daquelas pessoas que vinha com aquela crença limitante de que o equilíbrio não existe, porque quando você olha para uma balança, você vai ver que ela sempre vai estar pendente para um lado ou sempre vai estar pendente para o outro. E era assim que eu visualizava a vida. Poxa, eu lembro de quando eu estava fazendo faculdade, por exemplo, que eu trabalhava durante o dia e ia para a faculdade à noite. Nesse contexto, o que eu não estava, o que estava muito desequilibrado na minha vida? Provavelmente a minha saúde, provavelmente a minha família, provavelmente boa parte dos meus amigos, porque eu só estudava e trabalhava. Eu não tinha muito tempo para fazer muitas outras coisas. Eu, por exemplo, nessa época da faculdade, eu não praticava exercícios regularmente, como eu pratico hoje, por exemplo, academia, ciclismo, tênis, coisas que hoje eu gosto de fazer. E nesse contexto, realmente, se você olha para a vida como uma balança, você vai ver que equilíbrio não existe, porque ela nunca vai estar a balança certinha, correta, sempre 50% para um lado, 50% para outro. E aí o que aconteceu? Quando 2022, 23, mais ou menos, quando nós iniciamos esse nosso projeto, que o nome ainda não era Máquina da Prosperidade, veio uma iluminada aqui, uma líder das nossas engrenagens aqui, fantástica Josi, e trouxe para a gente esse novo conceito com isso, porque eu ali acredito que já estava com os 39, próximo dos 40 anos, e eu nunca tinha nenhuma pessoa das quais eu me comuniquei na minha vida até ali então, eu tinha recebido esse insight, ou essa forma de ver a vida.
de que realmente você possui, você pode ver a vida como um equilibrista, onde você vai rodar um prato, depois você vai rodar outro prato, depois vai rodar outro prato. E como a Sandra bem comentou ali, a assistente, ela estava ali para comunicar a ele de que tinha que voltar e girar um prato, porque ele já estava provavelmente ali perdendo a sua rotação, o seu giro. E uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, mas no começo da apresentação, ele ainda tem tempo de fazer algumas graças. Ele ainda faz algumas gracinhas. Mas no decorrer, no desenvolvimento ali da apresentação, ele não tem mais tempo para fazer tanta graça. E eu me vi nesse vídeo aí, porque no começo ali da nossa vida, por exemplo, vida adulta, 20 anos, a gente ainda consegue fazer algumas coisas, alguma gracinha, a gente ainda tem tempo para determinada, até mesmo errar em alguns pontos, errar em alguns aspectos. E a gente vai amadurecendo, a gente vai passando ali dos 30, dos 40, a gente vai percebendo que o nosso tempo já vai começando a ficar limitado, mas mesmo assim a gente ainda tem tempo. Então, a Vilma comentou aqui, e nos mostra que o treino é tudo, né? E auxiliar sempre ajudando, exatamente. No geral, se ele estivesse só, não seria tão perfeito, sem cair nenhum prato. Provavelmente sim, ó. Verdade, Jorge. No início da vida temos tempo para errar, mas chega um momento que não dá mais. É verdade. Mas e aí, como eu comentei, né, ao longo da apresentação, eu pelo menos, eu já vi esse vídeo várias vezes, mas a gente ainda vai ficando aflito, mesmo sabendo que o resultado dá certo, né? A gente ainda tem esse sentimento de tensão, de aflição, a música também vai trazendo essa atmosfera, né? Então, eu acredito que esse vídeo trouxe bastante reflexão para vocês. E ao longo dessa nossa conversa aqui, desse nosso bate-papo, desse nosso encontro aqui da Master, com certeza nós vamos falar bastante sobre esse assunto. E aí a gente cada um aqui vai ter o seu insight, o seu desenvolvimento pessoal. Então, vai lá, Emerson. Excelente analogia, hein? Agora é o de Thiago que está com a mão levantada, ele vai comentar. Bom dia a todos. Eu pensei numa coisa parecida com o que a Sandra falou, mas na minha mente veio a ideia do casal. Veio a ideia do casal, justamente Legal. essa questão de um tentando equilibrar, tendo a parceria do outro, né? Sempre um auxiliando o outro. Opa, tá ali, precisa ajustar aquilo, precisa ajustar isso, né? E aí, quando eu imaginei assim, eu vi essa situação do casal, né? Aí só que a Sandra expandiu um pouco, falou assim, a questão de ter parceria também, né? Foi mais ou menos isso aí que eu queria passar. Muito bem colocado, Thiago. Ela expandiu mesmo para o time todo, né? Mas, de fato, a parceria ali do casal, ela é muito bem colocada mesmo. Jorge, você pode avançar o slide. Tem mais alguém que gostaria de comentar sobre o vídeo? Acho que não tem mais ninguém de mão levantada, né? Então, podemos avançar. Mas eu queria falar um pouquinho. Fica à vontade, então. Eu me vi Pode falar, ali naquela, igual o moço falou ali, que é um casal, né? E em Uhum. 2012, eu me vi ali, voltei, que em 2012, as minhas meninas estudando e o pai delas faleceu. E eu fiquei só. E aí eu não passava situações nenhumas para elas, porque uma estava estudando numa cidade distante, a outra estava estudando próximo. E aí eu não passava dificuldade nenhuma para elas, eu corria ali sozinha segurando e equilibrando para não passar para elas ir bem nos estudos, para não se preocupar. Então, eu me vi ali, foi assim, então eu vi como um casal também, fiquei só, né? E aí segurando ali para equilibrar, para não deixar as duas fora de perder o foco, né? Ficar preocupada assim, será que eu vou conseguir? Porque uma estava estudando na cidade, a outra estudando na faculdade próximo, mas então a gente se vê ali, foi assim bem, nossa, me fez voltar. A gente bem interessante. E a comunidade faz a gente crescer bastante.
Hoje acho que eu não conseguiria falar se eu não tivesse na comunidade assim, acho que eu não conseguiria falar aqui, gente. E gratidão, essa masterclass de sábado faz a gente começar a semana assim, bem com bastante foco. Obrigada mesmo. Por nada. Bem preparado a gente começa, né, Vilma? Sim, Legal. E sim. forte esse testemunho mesmo. Existem momentos que a gente realmente tem que ser mais firme, né? Isso. E Uhum. resiliente, né? Para Isso. a gente poder suportar o fardo dos outros. Antes de nós começarmos, eu queria fazer algo muito legal que eu sempre vejo fazerem. Escreve no chat de onde vocês estão acompanhando hoje a nossa live. Eu sou de Tefé, Amazonas, tá? Vou começar. E depois eu vou comentando. Vamos lá. A engrenagem que sustenta todas as outras, né? Tem algumas perguntas aí, que já é de praxe. Olha, Rio de Janeiro, Porto Velho, Curitiba, que legal. Moçambique, que massa, a linda de Moçambique. Tem o Matsister, que é de Moçambique, tá aqui em Tefé também. Então, eu vou deixar a palavra aberta para que vocês consigam falar um pouco, tá? Como que vocês estão hoje, como foi a semana e qual é a principal expectativa para essa Master. Essa Master de hoje, ela tem um dos principais assuntos que eu mais gosto, que é a fé, né? E, nossa, para mim eu tenho certeza que vai ser muito especial. Tem muita coisa a ser trabalhada e dita pelo nosso especialista. Então, vamos lá. Essa Master, ela é a primeira Master do mês, Jorge, certo? Jorge? Exatamente, a nossa abertura do sistema de equilíbrio da prosperidade. Perfeito, a primeira Master do mês de março, né? Então, vamos lá. Mais um mês, né? Novos desafios, novas conquistas. E nada melhor, nem não teria um tema melhor para começar esse mês do que a fé. Pode avançar, Jorge. Então, eu trouxe um convidado. Na verdade, deixa eu ver se meu convidado já conectou aqui. Eu convidei várias pessoas. Vocês convidaram alguém ontem? Meu convidado ainda não chegou, vou perturbar ele aqui para ele entrar logo. É, Quem conseguiu aí iniciar, colocar em prática o que a gente aprendeu na última Master? Pode ir colocando nos comentários, tá bom? E pode avançar, Jorge. Essa semana foi repleta de desafios, né, Angélica? Realmente. Essa semana foi igual o vídeo dos pratos, né, Angélica? Então vamos lá. Eu quero que todos vocês fiquem à vontade, tá? Para interagir, para fazer perguntas no chat. Eu estou com dois dispositivos aqui para estar acompanhando o chat e compartilhando o vídeo, tá? Todos nós estamos juntos aqui. Todos nós somos um time, uma comunidade no qual todos colaboram para que os pratos fiquem equilibrados. Pode avançar, Jorge. Tá. Dia de informativo. Tire dúvidas à vontade, no início, no meio e no final. Não fiquem acanhados, tá? Vocês podem levantar a mão sempre que quiserem falar. Eu vou mediar esse debate aqui. E se vocês lembram de alguém que precisa ouvir o que nós estamos falando aqui hoje, que faz sentido para alguém que você conhece, já compartilha aí o link do nosso grupo com essa pessoa, tá? Ontem eu compartilhei com várias pessoas, vários amigos meus, que têm a mesma linha de raciocínio, tá? De prosperidade, de evolução, e às vezes ele só está precisando dessa palavra. E você pode ser essa pessoa que pode levar para ela, tá? Então, já compartilha o link do grupo, já convida para a próxima Master. Ainda dá tempo de entrar nessa, tá bom? E é isso. Qualquer coisa, qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais e os nossos especialistas também. Nós vamos começar agora com a parte da inspiração. Essa inspiração ela vai ser deixada pela Angélica. Pode avançar, Jorge.
essa expressão vai ser deixada pela Angélica e depois vamos abrir o espaço para todo mundo comentar também, assim como foi do vídeo. Angélica, fica à vontade. Bom, vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Não sejas desanimado. Ih, não estou conseguindo ler, peraí. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu posso ler para você. Você pode ler, então? Pode. Manda ver. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Esse é o versículo 16 do capítulo 7 de Eclesiastes. Capítulo 17. Não sejas demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, pois quem teme a Deus sairá bem de tudo isso. Versículo 19. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governantes que estejam numa cidade. E o versículo 20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então, e esse versículo, ele descreve muito como foi a minha semana. Repleta de desafios, determinadas injustiças, só que me mantive firme, porque, como diz ali, né? Bom é aquele que retenha isto. E o que você tem retido na sua vida? Você tem retido o que é bom ou o que é ruim? Porque eu guardo assim para mim determinadas coisas. O que é ruim, eu tiro como ensinamento. Se eu passei por isso, o que isso tem a me ensinar? E o que é bom, eu quero replicar. Se aconteceu bom, o que eu posso fazer mais vezes? Se é ruim, não quero que se repita. Então, vamos aprender com o erro. E assim vamos seguindo a nossa vida. E a sabedoria fortalece o sábio. Então, vamos aprender com os nossos erros. E faça o bem e nunca peque. Independente de quem te faça o mal. Não faça de volta. Igual aconteceu comigo essa semana. Apenas resumindo, aconteceu um problema e a pessoa não quis fazer a parte que era dela. Ok, não é ser estoico, é controlar a mim, não posso controlar o outro. Mas, apesar disso, eu fiz o que deveria ser feito. Depois, juntou duas pessoas que não gostavam daquela que não queria fazer a parte dela. E tentaram me usar para prejudicar ela. E aí, eu fiz a minha parte. Eu falei, não, ela não quis fazer, mas ela não disse que não faria futuramente. Ela não se negou de fazer futuramente, ela não disse que não faria naquele momento. E aí, essas duas meninas que tentaram prejudicar ela ficaram putas comigo. E aí, por isso, eu fiquei remoendo a noite inteira e nem consegui dormir. Não por culpa, mas por desconforto. E, enfim, essa semana eu fiquei meio emotiva. E aí essa palavra descreve muito. Mas, independente de qualquer coisa, confie, né? E entregue a Deus. Pois Deus sabe de todas as coisas e até o que é mal, às vezes vem para o bem. E aprendestes com todas as coisas. Pode falar, Jorge. Minha querida, uma semana de vários pratos aí para você, né? Pessoal, comunidade, é o seguinte: todas as vezes que a gente está preparando essas apresentações, a gente tem um diálogo muito forte dentro das nossas lideranças, né? Angélica, Josi, Sandra, Tiago.
eu, o Emerson agora que está integrando aqui a nossa equipe, e, e a gente conversa muito para que a gente possa trazer o melhor aqui para vocês, para que realmente essa master não seja só mais 1 hora e meia ou 2 horas do final de semana de vocês, para que vocês, de alguma forma, nós fazemos isso para que vocês, todos aqui, de alguma forma, tenhamos um engrandecimento dentro da nossa vida, né? Que a gente possa se inspirar, para que a gente possa crescer, para que realmente, como a Vilma, como o Emerson, como as outras pessoas aqui comentaram, começar a nossa semana inspirado e sabendo a direção e o caminho para onde a gente possa ir, né, caminhar. E esse capítulo inteiro, o capítulo 7 de Eclesiastes, ele é, na minha opinião, ele é um dos capítulos mais profundos dessa parte da sabedoria da Bíblia, tá? Tem esse capítulo, Eclesiastes é intitulado a Salomão, né? Salomão, ele nessa ambiência ele está refletindo sobre como viver com maturidade em um mundo imperfeito. E hoje nós vivemos isso, nós temos esse essa sensação, né? Olha só como que nós estamos aí no mundo, no Oriente Médio, as guerras acontecendo e cada vez mais escalando para outros países, né? Então, nós estamos buscando essa maturidade para viver nesse mundo que é imperfeito. O nosso ambiente, muitas vezes, eu não sei como é que é o ambiente da Vilma hoje, eu não sei como é que é o ambiente da Arlinda, eu não sei como é que é o ambiente da Marlene, eu não sei como é que é o ambiente da Dulce, eu posso supor, eu posso imaginar como possa ser, mas dentro de cada um de nós, a gente tem as nossas lentes, né? A Sandra fala muito sobre isso, né? Cada um de nós tem uma lente e consegue enxergar o mundo da forma como ela foi desenvolvida, como ela foi criada, como é que ela foi internalizada as coisas da vida para ela. Ou seja, cada um tem o seu próprio mundo, né? Então, Salomão aqui ele compara constantemente, faz esses antagonismos constantes, né? Tristeza versus alegria. A tristeza pode gerar sabedoria em muitos aspectos. Para mim, isso é infinitamente verdade, porque eu iniciei uma trajetória de vida dentro de um ambiente de muita tristeza. Mas olha só, hoje eu estou aqui dentro dessa comunidade maravilhosa, passando exatamente esse meu entendimento de sabedoria que eu adquiri, mesmo saindo de um ambiente de muita tristeza. Ele traz, né, essas antagonias de sabedoria versus riqueza. Sabedoria protege mais do que a riqueza. Justiça humana versus limitação humana. Então, ninguém é perfeito. Nós temos as nossas imperfeições, né? Anotei aqui algumas coisas aqui para falar de forma mais enfática, né? Nesse capítulo, Salomão estava introduzindo uma reflexão sobre os extremos da vida. Então, quando ele fala o seguinte: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Ou seja, você não pode acreditar que esse demasiadamente sábio sabe aquela pessoa que acredita que sabe tudo? Numa roda de conversa, ele sempre quer ser aquela pessoa que mostrar para as outras pessoas que sabe tudo. E aí o que ele diz aqui? Ele faz uma pergunta, né? Por que te destruirás a ti mesmo? Quando você quer ser esse tudo em todos os extremos, internamente você está muitas vezes se destruindo, né? Porque você não vai conseguir alcançar essa perfeição, né? Ele está nos dizendo para não buscar justiça, mas alertando contra os excessos humanos, excesso de moralismo, excesso de autossuficiência, excesso de imprudência, ou seja, extremos geram destruição. Então, ali no 18, no versículo 18, né? Ele traz: bom é que retenhas isto, mas também não retires a tua mão daquilo, né, do outro. Então, esses extremos, para mim, está fazendo muito sentido ao longo dessa caminhada, porque a gente não pode simplesmente abandonar tudo, né? Não chegar e abandonar o outro, abandonar, muitas vezes, uma coisa que trouxe a gente até o lugar onde a gente está. A gente fala muito sobre isso aqui, né? De em determinados momentos, retirar
da vida, tudo aquilo que a gente foi, tudo a nossa personalidade, o que a gente já construiu, mas em determinados momentos isso a gente sabe que não é assim que funciona, né? O caminho de Deus não está nos extremos. Extremos produzem orgulho espiritual, religiosidade vazia, impulsividade, autossuficiência e destruição. Então, imagina só se o Jorge tivesse absorvido o conhecimento e tivesse dito lá em 2018, 2019, 2020, quando eu decidi fazer essa minha transição de carreira, se o Jorge tivesse dito, não, eu não vou compartilhar o meu conhecimento com ninguém, a minha suposta sabedoria, minhas informações eu não vou compartilhar com ninguém. Imagina se a Josi, que está aqui hoje, dissesse isso lá atrás para ela mesma. Imagina que o Jorge não ia ter absorvido o conhecimento de ter uma vida como um equilibrista, por exemplo. Se a Josi tivesse fixado esse tipo o conhecimento dela só para ela, né? Então, isso é muito importante, que a gente compartilhe isso, que a gente leve a nossa mensagem também para frente, né? E o temor de Deus conduz ao equilíbrio. Eu tive, em parte de momentos da minha vida, eu tive uma educação católica. Eu estudei muito tempo no Colégio Dom Bosco. E era muito falado sobre esse temor a Deus, temor a Deus. Eu lembro que eu fui uma vez na igreja e a Vilma comentou, a fé sempre nos ajuda e digo, nunca perca a fé, não viva procurando por Deus, Ele está com você. E o meu pai era analfabeto de leitura, mas muito sábio. Exatamente, Vilma, é isso mesmo. Eu lembro que eu escutava muito esse lance de temor a Deus, e eu fui na igreja uma vez e eu vi um padre lá comentando sobre isso, né? Que, na verdade, ele tinha o temor a Deus, ele tinha ressignificado, mas ele não usou essa palavra, para o amor a Deus. Que quando ele amava a Deus, ele entendia que ele conseguia ter essa bússola espiritual muito maior do que o temor, porque esse suposto medo, né, que a gente tem de muitas coisas, quando a gente entende muitas das coisas, a gente passa a realmente pensar com mais equilíbrio. Pelo menos para mim é assim, tá? Então eu ressignifiquei esse conceito de temor a Deus. Tudo bem, eu respeito o conceito das outras pessoas. Eu ressignifiquei para o amor a Deus me conduz ao equilíbrio. O amor a Deus funciona para mim como uma bússola espiritual. Ela orienta as decisões, as emoções, as atitudes, as prioridades. E esse é literalmente um princípio bíblico de equilíbrio para mim. Tá bom? E aqui, para finalizar, Salomão conclui com duas verdades fundamentais. A sabedoria protege o homem e nenhum ser é perfeito. Ele diz ali embaixo, na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Por mais que você busque fazer o bem, em algum momento da sua vida você vai ter alguma situação como essa, tá? Então, equilíbrio exige sabedoria, sabedoria exige humildade. A vida sábia é uma vida equilibrada. Tenho certeza que todos nós aqui estamos buscando sabedoria e estamos buscando ter esse equilíbrio da vida também. Beleza? Alguém quer mais comentar alguma coisa? Vou passar aí para o Emerson de novo. Perfeito. Eu estava escrevendo aqui, mas eu vou aproveitar para falar. Eu achei muito interessante você falar sobre o temor a Deus não ser tratado como um medo, né? E sim como o temor a Deus ser tratado como uma forma de amor a Deus. Até porque, Jorge, afinal, qual é a única forma de a gente respeitar o primeiro mandamento, né? O maior de todos, que é amar a Deus acima de todas as coisas? É mostrando amor, né? Então, o temor a Deus, ele vem justamente para encaixar dessa forma. É o amor a Deus, né? E não o medo. Muita gente confunde. Perfeito. Eu acho que isso aí era só uma explicação, né? Tá. Mas vamos passar agora. Alguém quer comentar algo a mais? Foi tão maravilhosa essa reflexão de Salomão. Angélica, Sandra, Josi, Thiago. Não? Josi, fica à vontade. Então, estão me ouvindo? Sim. Na verdade, esse temor a Deus, né, é igual eu como especialista em parentalidade, eu sempre levo para esse lado. Deus é nosso pai. E, na Legal. verdade,
quando a gente, como filho, faz algo de errado e a gente ama o nosso pai e respeita e honra, a gente não fica com medo, a gente fica decepcionado com a gente mesmo por ter feito algo errado. Então não é um medo, é algo que a gente não quer, porque o pecado, o erro, ele deve ser um acidente na nossa vida, não um percurso. Então, quando a gente erra, a gente fica com aquele temor, não é um medo, mas poxa, eu estou desonrando, eu estou magoando, né? Como nós, os filhos, para o pai, estou magoando, estou quebrando uma aliança com ele, eu estou o decepcionando. Então, eu acredito, né? Eu, Josi, comparando com a parentalidade, né? Seria mais ou menos isso, porque a gente precisa honrar os pais, precisa honrar a Deus. E quando a gente teme a Ele, esse temor é mais como um respeito, como algo honroso, né? Então, é só para ilustrar isso, porque quando a gente traz para a vida prática, é muito mais fácil a gente entender, né? E quando a gente, lembrando ali do primeiro versículo, né? Que todos os extremos é beira, né? Então, o que acontece, né? Quando tem um extremo, é muito perigoso, né? O saber demais é muito perigoso, porque quando tu sabe demais, por exemplo, sobre saúde, você fica com medo, né? De comer as coisas, com medo de sair na rua, com medo de... Tu acaba fazendo com que a sua vida seja muito... tem pessoas que ficam até com pânico, né? E quando tu sabe de menos também é ruim, porque você fica desinformado, você não conhece as coisas. Então, sempre a gente precisa do equilíbrio, que é que a gente fala aqui muito na Equilíbrio. nossa comunidade. Muito bom, equilíbrio. Tem uma frase que ela é engraçada, né? As pessoas falam, a ignorância é uma bênção. Nem sempre, né? Tem que ter o equilíbrio. Tá. O Rogério disse aí que o temor faz a pessoa se afastar do que desagrada a Deus. Exatamente. Exatamente isso, Rogério. Quando a gente teme a Deus, a gente pondera mais, né? Antes de agir. Ainda mais quando a gente faz convênios com Deus. A gente não vai querer desagradar e nem quebrar esses convênios, né? Então, esse temor e esse respeito, né? Ele acaba fazendo a gente se aproximar mais e respeitar o que a gente se comprometeu lá no passado. E demonstrar mais o nosso amor. Muito maravilhosa essa reflexão. Bem-vinda, Solange. Seja muito bem-vinda, nossa Master. Nós já estamos aí com 26 pessoas. Vamos avançando para os 30. Vamos lá. Tudo sobre nós. Passar um pouco aqui sobre nossa visão, nossa missão e alguns dos nossos valores que valem a pena serem mencionados. Visão. Guiar pessoas a se tornarem integrais, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente e fisicamente, para que vivam a vida que Deus sonhou para elas. Vocês percebem que aí na nossa visão a gente tem alguns pilares, assim como no vídeo do rapaz que está equilibrando os pratos, né? Tem que ter esse equilíbrio também. Então, a gente já consegue partir por esse princípio. Desde a visão, a gente já tem aí na estrutura da máquina essa ideia de equilíbrio, né? Vamos lá. Missão. Transformar vidas por meio de clareza, propósito, método, disciplina e ambiente. Criamos caminhos para que cada pessoa evolua por dentro e prospere por fora. Legal. Agora eu vou convidar, só para sentir essa energia, alguém para ler aí o primeiro valor. Um de cada vez. Propósito acima de performance. Legal, muito bom. Próximo. Um de cada vez. Verdade acima de aparência. Legal. Próximo. Processo acima de promessa. Muito bom. Processo acima de promessa. Isso é forte, né? Próximo. Eu vou ler o próximo, então. Evolução acima de comparação. Fé acima do medo. E constância acima da emoção. Quem vai ler o último?
Não sei se está aberto meu áudio, comunidade acima da solidão. Muito bom, Simone. Obrigado pela participação. Vamos lá. Próximo slide, Jorge. Tá. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal, pessoal. Vocês precisam colocar em prática isso. Vamos lá, vamos lá. Eu tinha separado o material aqui para eu fazer rapidão. Todos vocês já conhecem a matriz da prosperidade? Quem aí não conhece, comenta aí no chat para que a gente consiga interagir melhor. Vamos lá. Eu andei pesquisando um pouco sobre essa matriz, tá? E ela é inspirada na matriz de Eisenhower, correto, Jorge? Ela serve para decidir, né, dentre as demandas, o que vai ser feito por você e o que deve ser delegado, né? Nós temos aí muito urgente, o que não é urgente, né? Nós temos o quadrante do que é importante e o que não é importante. O que é urgente e importante, o que a gente tem que fazer? Angélica travou. O que é urgente e importante, a gente tem que fazer agora. O que é importante, mas não é urgente, a gente pode agendar, né? O que não é importante, mas é urgente, então talvez não valha a pena você gastar sua energia para aquilo. Você pode delegar a alguém, né? E o que não é importante e o que não é urgente, a gente tem que eliminar, certo? Então, qual é o recomendado? É a gente pegar essa matriz, estruturar ela e aplicar ela na nossa semana. Vamos lá. Eu costumo fazer meu planejamento segundo o que o Joel J ensina, né? Todos os domingos. Porque quem tem comprometimento, todo domingo já iniciou a semana, já vai fazer seu planejamento. Eu não costumo utilizar essa matriz, mas a partir de agora eu estarei dando início ao uso dela, porque eu consegui entender o conceito dela. Agora eu já sei o que eu consigo trazer de bom para mim utilizando ela, né? E eu costumo utilizar, ô Rogério, legal, tu utiliza aí o app Google Tarefas, né? Eu costumo utilizar só o lembrete do iPhone mesmo. E aí fica me lembrando durante o dia, né? O que eu preciso fazer. E enquanto eu não der o check, né? De que eu finalizei ele, ele vai ficar me perturbando lá. Mas ele não consegue, pelo lembrete do iPhone, eu não consigo definir o que é importante, o que é urgente, né? O que não é importante. E acaba bagunçando um pouquinho. Então, a partir de agora, eu já vou iniciar minha semana trabalhando essa matriz da prosperidade. E na próxima live que nós tivermos, eu vou dar o meu depoimento o quanto ela me ajudou. Alguém tem algo a falar sobre a matriz? Queira contribuir? Não? Então avança, Jorge. Tá. Por que equilibrar a engrenagem da fé? Que legal. Então, para que a gente consiga agora, de fato, iniciar o nosso debate, né? Vamos aqui chamar um especialista para tratar essa pergunta de uma forma melhor. E o especialista convidado hoje para trabalhar vai ser o Jorge, tá? Eu vou ler um pouco da bio do Jorge, que ela se encontra no livro dele, O Poder da Mentalidade Financeira. Quem faz parte aí da comunidade do Clube do Livro acompanhou nas últimas semanas, né, o estudo desse livro. O Jorge, acho muito legal essa frase que ele colocou no livro dele. Herdeiro da prosperidade divina. Isso mostra o reconhecimento dele com a herança celestial dele, né? Isso é muito legal, quando a gente consegue reconhecer que somos filhos de Deus. Então, ele é herdeiro da prosperidade divina, todos nós somos, né? Edificado para transformar na vida das pessoas. Jorge Reis. Ao lado da caminhada, ao lado caminha a amada esposa dele, Fernanda Reis, e eles formam a família Reis. Eles têm dois tesouros gêmeos, que é a Maria Fernanda e o Jorge Reis I. Esse nome é maravilhoso, né? Jorge Reis I. Aí vai ter o Jorge Reis II, Jorge Reis III, a família de Reis. E a jornada do Jorge ela iniciou em Porto Velho. E lá ele deixou as emoções dele e partiu para
construiu o Alicerce das Razões, em Manaus, que é onde ele reside atualmente. Eu tive o prazer de conhecer esse homem. O Jorge é um cara maravilhoso. Consegui trabalhar com ele, tive ótimas experiências com ele de empreendedorismo também. E não só no trabalho, né, que nós dividimos, mas construímos também outros laços. A missão do Jorge é transformar vidas. Hoje ele atua como consultor de transformação e assessor de sonhos. Ele é especialista em educação financeira, gerenciamento de projetos e gestão empresarial. Ele é o criador e o CEO da comunidade da Máquina da Prosperidade, e ele renda milionária, conexão e transformação, espaços para estimular a vida abundante, geração de renda e desenvolvimento pessoal. E para que ele fale melhor, eu vou convidar ele. Jorge, fique à vontade, o espaço é todo teu. Obrigado, Emerson. E é assim, preciso compartilhar isso com vocês antes de entrar aqui, tá, pessoal? Porque é bem impactante isso. O Emerson estava começando a fazer essa leitura aí da minha bio, do meu livro, e eu estava refletindo do momento, do momento em que eu fui convidado para escrever esse livro. E realmente foi, assim, tem sido muito impactante toda essa caminhada que a gente tem aqui, porque a gente percebe o quanto que isso é engrandecedor para nós enquanto sociedade. Eu olho aqui a concretização de um sonho. Eu estou vendo aqui 26 pessoas dentro dessa nossa sala, dessa nossa comunidade. E isso daqui é a realização de um sonho, né? Eu, Angélica, Sandra, Tiago, Josi, e outras pessoas, quanto que a gente já batalhou para que a gente conseguisse ter isso daqui concretizado e realizado, né? E o Emerson trazendo um pouco dessa minha história aí, comecei lá em Porto Velho, e hoje estou realmente mais firmado aqui em Manaus, já com uma pretensão de me deslocar para São Paulo. Já tive em São Paulo em alguns momentos, já confirmando essa nova caminhada que futuramente vai acontecer. E saber que nós juntos aqui, a Simone, a Vilma, a Linda, o Tiago Azevedo, a Patrícia, a Dulce, a Solange, a Leda, tudo isso que nós estamos construindo aqui é muito fantástico, muito fantástico. Assim, eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigado a todos vocês. E vamos lá falar mais um pouquinho, né, sobre por que equilibrar a engrenagem da fé. A gente entende aqui, pessoal, dentro da nossa comunidade, nós criamos nossa missão, nossa visão, nossos valores, como a gente cada um aqui já comentou também. E nós temos alguns conceitos e alguns princípios, né? Nós temos o conceito de que fé é a crença em Deus em primeiro lugar, mas a crença em si mesmo e a crença no seu futuro. Então a gente vai falar muito sobre esse tripé aqui, sobre essa tríade do que nós entendemos como sendo a fé. E por que equilibrar a engrenagem da fé? Né? A gente entende que fé desequilibrada gera ansiedade e impulsividade. Eu me recordo muito bem que quando nós comentamos aqui sobre a engrenagem da saúde, lá na calibragem ainda, em janeiro, que o Rogério trouxe que ele conceituou para ele que ansiedade não era de Deus. E só por isso eu tenho certeza que já vieram pessoas depois comentar comigo no privado, Rogério, que aquela sua frase virou a chave na vida delas. Porque quando você entende que, poxa, isso aqui não é de Deus, ou seja, eu vou tirar de mim isso. E aí, a partir daquele momento, a pessoa não tem mais aquilo na vida dela. Olha só que coisa fantástica. E esse é o poder da nossa comunidade, é o poder de estar numa comunidade, de uma sociedade colaborativa como essa nossa. A Vilma, Vilma, sou da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, e lá aprendemos a servir os outros, amar ao próximo e fortalecer a nossa família. Desde que entrei para a igreja, senti minha vida mudar. Estar próximo do amor de Deus realmente nos leva a amar mais ao próximo. Isso que o Emerson trouxe aí, é muito daquilo que a gente faz aqui, é um pouco daquilo que a gente faz aqui, que é só nosso objetivo, né?
Então, fé é o eixo que estabiliza a mente, decisões e emoções. Dentro da comunidade, a gente entende que a fé é a que sustenta todas as outras engrenagens. Nós temos aqui a engrenagem das finanças, a engrenagem dos relacionamentos e a engrenagem da saúde. Mas a fé é a que sustenta todas as outras. Então, nesse sentido, a gente entende que a fé precisa estar realmente de fato equilibrada. Sem fé equilibrada, você vive no modo defesa. Então, isso é um dos motivos de por que você precisa equilibrar a sua fé, porque sem fé equilibrada, você vive naquele modo defesa. A Sandra traz muito isso dentro da psicologia, né, que nosso cérebro ele vive naquela dualidade, né, de lutar ou fugir, né? Então, a gente muitas vezes vive nessa defesa. Sabe aquelas pessoas que você faz um comentário, a pessoa está toda armada já, você nem, às vezes nem direcionou o comentário para ela, mas ela já se sentiu que aquela suposta negatividade que ela absorveu era para ela. Eu conheço muitas pessoas que são dessa forma. Fé sustenta a disciplina. Então, por que equilibrar a engrenagem da fé? Porque fé sustenta a disciplina quando a vontade falha. Isso é uma realidade para mim. Quarta-feira dessa semana, eu passei por essa situação em que eu, por exemplo, precisava acordar, né, no horário que eu acordo, às 6 horas da manhã, para fazer todas as coisas que eu preciso fazer no início da minha manhã. Eu acordei, mas eu não estava legal. E aí foi quando eu fiz a minha meditação, fiz o meu encontro com Deus que eu faço toda a minha manhã. E aí é perceptível que quando você coloca essas engrenagens para rodar, né, a fé vai sustentar a sua disciplina, ela vai te auxiliar a continuar. Nós estamos aqui sábado, às 8h30 da manhã, falando sobre isso. Tem muita gente aqui que já está assíduo aqui, que vem todos os sábados, e que assim permaneça, que você traga, convide mais uma pessoa, que você traga uma pessoa da sua família, uma pessoa do seu ciclo de trabalho, pessoas que você realmente gosta e quer compartilhar isso. A Dulce levantou a mão. Quer falar, Dulce? Pode falar. Pois é, Jorge, contribuindo um pouquinho. Bom dia, gente. Hoje eu estou muito cansada. Muito, muito, muito cansada. Mas Jorge me fala uma coisa que, depois que ele me disse essa frase, né, sobre a visão irresistível do meu futuro, é o que está me fazendo levantar agora. Gente, eu tô assim, eu tive uma semana com muito desafio, com muita coisa. Ontem meu dia foi, eu estava pedindo a Deus para acabar, para poder vir logo para casa, porque tem horas que você fica tão cheia que se você não tiver fé, você não sai do canto. E existe muitos obstáculos, né? Em um cenário que eu trabalho em uma clínica de diagnóstico por imagem, que nós temos parceria com um grande hospital aqui em Fortaleza. Então, assim, eu sou a gerente comercial, relacionamento, tenho uma visão 360. Então, assim, muita gente recorre a mim, ou seja, eu recebo todo tipo de energia, né? Seja ela boa, seja ela ruim, seja ela morna, seja ela mais ou menos, eu atendo gente de todos os tipos. Então, a minha forma de trabalhar essa semana foi realmente baseada na fé, né? Eu sou católica, e aí no hospital a gente tem acesso, né, à pastoral da saúde, e aí o padre já olhou para mim e falou: hoje é dia de te banhar. Eu depois pegue um galão de 20 litros e já jogue todo em cima de mim de água benta, porque essa semana eu preciso. Gente, e realmente é na fé. Então, assim, não é porque eu estou querendo agradar meu caro amigo Jorge, mas, assim, o que ele me disse, ele me deu como se fosse uma pílula do ânimo, né, de que eu tenho que fazer por mim e fazer também pela minha família. Então, se a fé realmente é isso, é a disciplina, é a vontade, é ter clareza no propósito, é saber para onde você quer ir. Estou num problema muito sério para resolver, mas nada sério quando a gente não coloca no papel, né, Angélica? E vai fazendo de pouquinho em pouquinho, mas é assim, é a gente se dividindo aqui em casa, a gente tenta se ajudar, né, no que é possível para cada um.
E é isso que a gente está vivendo. Então, assim, hoje, se eu não tivesse fé, eu nem aqui estaria. Muito Beleza, obrigado, viu? Dulce, pela colaboração. O Thiago levantou a mão, Jorge. Fica à vontade, Thiago. Só queria pegar esse gancho aí da Dulce, né? O Jorge, a Sandra, a Angélica, a Josi estão acompanhando aí a nossa família, que eles sabem das situações que a gente está passando, e cada dia aparece uma coisa diferente, e cada dia vai tendo um desdobramento diferente, e realmente é a fé mesmo que sustenta isso, que dá força para a gente poder seguir em frente, porque realmente é assim que, né, desde que a gente começou esse trabalho aí com a máquina da prosperidade, a gente vem vendo essa questão das engrenagens, e realmente a engrenagem da fé é a que vai fazer todas as outras girar, porque às vezes a gente leva tanta pancada mesmo, a gente passa por umas situações que parece assim que estão dando uma porrada na gente. E se a gente realmente não tiver fé, a gente cai e fica no chão, né? Eu vejo assim, o problema não é tanto quanto que a gente cai, né? Porque a vida está aí para derrubar a gente. O que realmente nos faz ir para frente são as vezes que a gente consegue levantar, né? E Que a boa. fé é o que faz a gente levantar cada dia, levantar a cada queda dessa e aprender com o que aconteceu e seguir em frente. Era É isso que isso eu aí. Muito obrigado, queria Thiago. Rogério passar. quer fazer um comentário. Boa participar aqui, bom dia com todos. Cara, assim, escutando vocês falarem sobre essa questão de receber pessoas, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Tem pessoas negativas, pessoas positivas que a gente lida todos os dias, né? Esses dias fui fazer um atendimento externo e uma das nossas colaboradoras falou, ó, essa cliente, né, tem um pouco de dificuldade, né, em questão, né, modo de falar e tudo mais. Falei, tudo bem, eu sou uma pessoa extremamente equilibrada, né, extremamente para cima, e vamos reverter a situação dela, né, atender ela de uma forma educada, uma forma clara, uma forma animada, e a gente não pode receber as negatividades da pessoa. Então a gente tem que viver realmente nessa bolha da fé, né? Nós temos que passar a proteção, né? Nós somos protegidos por Deus, ele não, igual esqueci o nome dela ali, falando, né, sobre a recepção, né? Toda hora aquele movimento, a recepção. Vai ter pessoas que estão endiabradas, vai ter pessoas que estão iluminadas, e a gente tem que saber lidar com essas situações. Nada mais do que a gente revestido da armadura de Deus, né, para a gente combater esses combates. A guerra é espiritual, sempre vai ser, e a gente tem que saber lidar com isso, né? Então, se você está bem servido, com certeza você vai conseguir dominar grandes coisas, principalmente dominar as pessoas que estão com essas situações espirituais meio, sabe? Então, é interessante a gente entender essa parte, né? O mundo espiritual está aqui entre nós, né? Não é só carnal, a pessoa tá endiabrada ali, a pessoa tá com um mau humor. Aquela pessoa está longe de Deus, é visível isso, né? Então, é bom revestir-se dessa armadura. Contribui um pouquinho aí, valeu, galera. Muito obrigado, Rogério. E é muito interessante quando a gente entende, né, essas coisas do mundo espiritual, porque a gente acaba se blindando, né, e focando no que é mais importante, né? Como tu falaste no chat, né? Tem pessoas de todos os tipos, né? A gente só precisa usar o filtro, né? Muito bom, Rogério. Tem que baixar a tua mão, Rogério. E aí o Jorge continua. Eu vou ler aqui o depoimento aqui da Vilma, que é fantástico. Ó. A Vilma diz o seguinte: posso falar um pouco dessa jornada da prosperidade, da máquina da prosperidade. Eu e minhas filhas fazemos parte desde o início, é verdade, Vilma. E tem sido um divisor de águas para mim. Claro que aprendo todo dia, deixando para trás muitos hábitos que tinha. Com isso, as contas não fechavam. Agora já está bem organizada e pretendo estar melhorando a cada dia mais com a comunidade aqui e muito forte. Valeu, Vilma, obrigado
E essa é a nossa essência, tá? É realmente fazer isso que vocês acabaram de falar. Tiago, a Dulce, o Rogério, a Dulce e o Tiago estão um pouquinho mais próximos aqui da gente, que estão participando de um acompanhamento de uma assessoria nossa, e tem recebido essa transformação inicial aí. E nós temos dentro desse contexto uma visão irresistível de futuro. E o que a gente criou dentro da nossa estrutura, uma etapa que é a visão irresistível de futuro, é onde você idealiza realmente algo que você vai visualizar e aquilo ser irresistivelmente positivo, aquilo que te faz levantar da cama mesmo sem você querer, né? Então, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, a fé equilibrada dá clareza interior para priorizar. Sem fé equilibrada, saúde, finanças e relacionamentos viram reatividade. Fé equilibrada transforma problema em processo, sem desespero. Então, o Emerson trouxe ainda agora a matriz da prosperidade. Quadrante do faça agora, quadrante do agende, quadrante do delegue, quadrante do elimine. Eu tenho certeza que essas listagens de fé aqui que eu trouxe, com certeza você já teve algum insight. Então, faz o rabisco aí, o rascunho na sua matriz, para identificar, né, o que você precisa dessa primeira etapa, para que você possa colocar em prática. O nosso pensamento aqui é que você coloque em prática tudo que você vem absorvendo aqui. E aí, para completar, sem fé, o plano vira peso. Sem fé, a disciplina vira obrigação. Sem fé, o processo vira sofrimento. Mas com fé, o plano ganha propósito, a disciplina ganha sentido e o processo ganha significado. Lembrando, mais uma vez, fé é a crença em Deus, é a crença em si mesmo e a crença no seu futuro. E é exatamente sobre isso que a gente vai começar a abordar aqui o tema. E a gente sempre traz essa chave da clareza, que é para ficar muito claro para você o que é esse equilíbrio da fé. Né? Então, a clareza da fé vem quando eu entrego o que eu não controlo e assumo o que é minha parte. Já saindo um pouco da crença, do contexto de fé em Deus, que a gente já falou um pouco, agora falando da fé em si mesmo, ou seja, o que você não controla e que você precisa realmente entender, que você precisa delegar, que você precisa eliminar, que você precisa deixar fluir, para que você tenha esse equilíbrio e não fique descompassado aí. E também, é claro, fazer a sua parte, né? Então, provavelmente daqui, ó, desses insights daqui, do que não é equilíbrio da fé, você já pode anotar aí dentro da sua matriz da prosperidade para que você possa colocar em prática. O que não é equilíbrio da fé? Não é passividade. Passividade não é equilíbrio. O que é não passividade? O que não é passividade? Deus fazer tudo e faz tudo e eu não ajo. Então, a fé sem obra é morta, né, Jorge? A fé sem obra é morta. E a obra, no meu contexto, tá, não é o que você vai fazer para o mundo inteiro. Muitas vezes esse mundo inteiro começa com o seu mundo, dentro de você. Então, coloque em ação aquilo que você acredita que você é capaz. Ó. Tranquilo, Rogério. Obrigado pela participação aí. Então, não é... Diminui um pouco, eu não digo nem elimine, mas diminui um pouco aquele sentimento de que Deus vai fazer, se Deus quiser. Eu acredito que Deus já quer que você faça. Deus já quer que o Jorge faça. Imagina se o Jorge, lá atrás, há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, há 7 anos atrás, não tivesse colocado ação em realmente começar a construir isso aqui que está sendo realizado hoje. Imagina se o Jorge não tivesse colocado ação e dissesse, não, vai acontecer quando Deus quiser. E aí Deus lá em cima, querendo que as coisas aconteçam, querendo que o Jorge coloque em ação, o Deus vai colocando as coisas no caminho do Jorge, mas o Jorge diz, não, vai acontecer quando Deus quiser, vai acontecer quando Deus quiser me dar um computador, me dar um notebook, me dar uma câmera, Deus vai me dar tudo, e eu não vou correr atrás de nada. Não é assim que funciona. Você precisa colocar em ação, se energizar dessa bênção de Deus, dessa energia de Deus, e eu vou fazer igual a Dulce falou agora há pouco, igual o Tiago mesmo, o Tiago Azevedo começou a comentar. Nós precisamos enfrentar esses nossos desafios, esses nossos problemas, essas nossas crenças que a gente tem. Porque, por exemplo, eu sei que aqui, por exemplo, tem mais de 25 pessoas, e cada um aqui tem as suas crenças.
De repente, para uma pessoa, o que é muito difícil aqui dentro, para outra já não é. E aí, olha só que legal a gente juntar essas duas pessoas e essa é uma pessoa que não tem aquela dificuldade, passar para outra e dizer, não, é tranquilo, você faz assim, 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 aí outra pessoa, pô, não tinha pensado dessa forma, vai lá e faz e acabou com aquela crença. Já mudou realmente o que ela pensa. Então, muitas vezes, as limitações estão só na nossa cabeça. Só estão na nossa cabeça. Por exemplo, talvez tenha gente aqui que tenha o medo de fazer palestra, mas Deus já está cutucando ali, ó. Ei, eu quero que você vá lá em cima do palco e fale, eu quero que você vá lá em cima do palco e passe a nossa mensagem. Eu sou uma pessoa dessas. Lá atrás, ficava pensando, poxa, o que as pessoas vão pensar de eu abrir uma câmera e começar a falar? Vão dizer, ah lá o Jorge blogueirinho agora, o Jorge que quer se aparecer. Eu tive que vencer essas crenças, venci e hoje estamos aqui construindo essa atmosfera e essa comunidade extraordinária. O que não é equilíbrio da fé? Fé não é fanatismo, religião sem transformação prática. Eu gosto muito de enfatizar isso daqui, tá? Fé não é controle disfarçado, usar Deus para justificar o medo. Ah, não, eu não faço isso porque é a vontade de Deus. Se não aconteceu, é porque é a vontade de Deus. Então, eu acredito que equilíbrio da fé não é isso, tá? Não é culpa constante. Fé que te esmaga e não te fortalece. É aquele sentimento de que, eu sou culpado disso, isso daqui é culpa minha, é o inverso, né? Não joga para Deus as coisas e joga para si mesmo. Não, a culpa é minha, eu que sou culpado. Deus, eu não acredito que Deus nos fez para isso, tá? Não é buscar o sinal o tempo todo, sem assumir a decisão mais uma vez. Não, é aquela pessoa que fica acreditando que vai acontecer alguma coisa, que vai ter um sinal, que vai ter. E ele não age de nenhuma forma, nem para encontrar aquele sinal. Então, fé, o equilíbrio, o que não é equilíbrio da fé, não é buscar o sinal o tempo todo. Não é viver só no futuro. Ansiedade é pressa espiritual. Então, o futuro ele é um espaço. Eu, inclusive, depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas eu nem acredito mais em passado, presente e futuro, tá? Tudo para mim é presente. E o futuro, você precisa ficar um pouquinho nele. Assim como também você precisa ficar um pouquinho no seu passado, para você saber a sua origem. Mas 70%, 80% do seu momento de consciência você tem que ficar no presente. Porque é no presente que acontecem as coisas. É no presente que a performance acontece. É no presente que a ação acontece. A ação não acontece lá no futuro, nem lá no passado. Ela acontece só no presente. Beleza? Presente é uma dádiva, né? Por isso que o nome Isso. presente. Exatamente. Então, aí vem mais uma pincelada para você começar a anotar aí na sua matriz da prosperidade. O que é o equilíbrio da fé? O Jorge já acabou de falar o que não é, e agora a gente vai falar o que é. O equilíbrio da fé é igual à harmonia entre os três pilares: Deus, você, o eu, né? E o futuro. E o que seria Deus? Deus aqui é a paz, é a rendição, é o propósito. O que seria essa paz? A paz é aquilo que você está buscando. Todo ser humano, ele busca incansavelmente ser feliz. Ele busca ter prazer, ele busca ter contentamento. E nós só executamos tudo que a gente faz única e exclusivamente buscando duas coisas. Ou a gente está buscando o prazer, sucesso, felicidade, ou a gente está buscando evitar a dor. A gente está querendo diminuir alguma dor ou fazer com que ela não aconteça. Para pensar, presta atenção naquilo que você executa e antes de você executar, pensa, eu estou buscando isso para ter uma alegria, para ter um prazer, ou eu estou querendo evitar uma dor? Eu estou querendo esconder alguma coisa que é dolorido para mim. Então, se você pergunta, por exemplo, para uma pessoa, fulano, tu vai fazer faculdade? A pessoa diz assim, vou. Aí a pessoa responde, a pessoa pergunta, você vai fazer faculdade de quê? Eu vou fazer faculdade de Direito. Mas por que você vai fazer faculdade de Direito? Não sei. Ela não sabe o que ela quer de prazer, mas ela sabe que ela está querendo evitar uma dor. Ela só talvez no inconsciente dela está aquela informação. Então, Deus é rendição também. O que é rendição? Essa palavra está comigo já tem um tempão. Rendição é entregar aquilo que você não tem controle. Como a Angélica trouxe o conceito estoico, né? O que você não controla, você deixa fluir. E
dentro daquilo que você controla desse universo gigantesco, tem muito pouca coisa que você controla e todas elas estão sobre você. Não está sobre o outro, não está sobre as coisas, não está externamente a você, só estão dentro de você. Você tem uma capacidade única e exclusiva de controlar você e em alguns pontos também, tá? Os seus comportamentos é aquilo que você consegue controlar. Você não consegue muitas vezes controlar os seus pensamentos inteiramente. Você não consegue controlar, por exemplo, se você quiser dizer assim, eu quero que meu coração pare de bater agora. Não vai acontecer. Eu quero que meu fluxo sanguíneo pare. Também não vai acontecer. Então, você não controla tudo nem dentro de você, quanto mais as coisas fora de você. É insano você querer acreditar que você vai controlar a sua esposa, o seu esposo, integralmente os seus filhos, integralmente o seu trabalho, integralmente algumas coisas que você sabe que você não vai controlar. E isso é rendição. Você se render a isso e deixar isso fluir. E você passar a controlar aquilo que você tem o poder, que são os seus comportamentos. São aquilo que você consegue agir, tá? E o propósito, que é o seu futuro. E aí vem o equilíbrio do eu, né? Identidade, compromisso e responsabilidade. Eu passei a entender muito mais aquilo que eu tinha capacidade quando eu passei a me entender, quando eu criei a minha identidade. E não aquilo que eu crescendo, acreditando e recebendo do mundo, recebendo da minha família, recebendo dos meus amigos de trabalho, recebendo do cliente. Eu passei, depois que eu construí a minha identidade, que o Jorge entendeu realmente quem ele é, ele passou a ter equilíbrio em várias coisas. Então, essa é mais uma coisa que eu acredito que você pode anotar aí dentro da sua matriz da prosperidade. Busque saber quem você é e também quem você não é, tá bom? Compromisso é você se comprometer com você. Poxa, eu acredito que estou acima do peso. Se compromete. Vou começar a cuidar da minha saúde. Poxa, eu acredito que as minhas finanças não estão legais. Se compromete a organizar suas finanças, a buscar sair desse ponto que você está para chegar num outro ponto. Poxa, meu relacionamento com a minha mãe não está legal. Se compromete a solucionar aquela situação. Meu relacionamento com meu filho, relacionamento com a minha esposa, meu relacionamento com o fulano do trabalho. Inclusive, já fica aí a dica para você colocar na sua matriz da prosperidade. Quem é a pessoa que você tem que ligar hoje para que você possa conversar com ela e voltar a ter o equilíbrio da sua fé, porque de repente essa pessoa está tirando a sua fé, ela está diminuindo a sua fé. De repente é o seu pai, é a sua mãe, de repente é um amigo muito distante que você já não fala mais há muito tempo porque aconteceu uma determinada situação. Coloca aí dentro da sua matriz para fazer isso. Responsabilidade é assumir a responsabilidade, é tirar o sentimento de culpa e colocar o sentimento de responsabilidade. Tem um entendimento que, para mim, mudou a chave também gigantescamente, é que eu parei, há 15 anos atrás, quando eu parei de colocar a culpa no mundo, as coisas começaram a fluir para mim. Porque eu era uma daquelas pessoas que dizia assim, não, eu sou vítima da sociedade, a culpa é do governo. Há muito tempo atrás. A culpa é do governo, a culpa é do dólar, a culpa é do presidente não sei da onde, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, mas eu mesmo não tinha, nunca era culpado, a culpa era sempre dos outros. E quando eu passei a entender que as coisas iam funcionar a partir do momento em que eu assumisse a responsabilidade sobre a minha vida e sobre os meus atos, sobre as minhas ações, sobre os meus resultados, sejam positivos ou negativos, tudo começou a ter uma consciência diferente, a ter um andamento diferente, a ter uma continuidade diferente. E eu desafio você a assumir a responsabilidade completa da sua vida. Aquilo que você acredita que de repente é o outro, seria a suposta responsabilidade do outro. Se não está acontecendo, é porque você não colocou aquilo que deveria acontecer para que o outro pudesse agir. É muito comum dentro de casais, por exemplo, eu sou casado, existir esse tipo de situação. E eu já parei para pensar, poxa, mas a minha esposa não faz isso. Pô, mas será que ela não faz isso porque eu também não faço isso, 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 isso? Poxa, mas o fulano da minha equipe, ele não faz isso. Pô, mas será que ele não faz isso porque eu não fiz isso, 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 que poderia motivá-lo, poderia entregar para ele uma ferramenta que ele pudesse fazer isso, isso, isso. Eu estou trazendo a responsabilidade para mim. Eu não estou chegando, eu não estou só chegando e dizendo,
isso daqui, não, isso aqui não aconteceu porque foi a culpa do fulano, foi a culpa do ciclano, foi a culpa do presidente, foi a culpa do papa, botar a culpa nos outros é muito fácil. Assuma a sua responsabilidade. E futuro, tenha uma visão do seu futuro irresistível, como a Dulce já trouxe, como o Thiago trouxe aqui também. Crie essa visão. Se ninguém te deu essa visão de um futuro irresistível para você, crie ela. Alinhe essa visão irresistível de futuro com aquilo que Deus acredita que é para você. Se você não sabe o que Deus tem para você, pergunta, conversa com Ele. Senta lá no teu espaço de tranquilidade e conversa com Ele. Eu tenho certeza que, assim como aconteceu comigo, que Ele me entregou uma visão irresistível de futuro, também vai acontecer com você. Direção e o próximo passo, ou seja, quem tem a visão sabe para onde tem que ir. A gente tem um ditado dentro da comunidade que é, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E eu tenho certeza que não é isso que você veio buscar aqui. Você quer buscar a sua direção, você quer buscar esse seu próximo passo. E isso passa muito pelo nosso equilíbrio da fé. Então, Deus tira o peso do controle. Por isso que você precisa colocar esse Deus para dentro do seu equilíbrio. O seu eu sustenta a execução. É você que vai sustentar a execução. E o futuro vai te dar a direção para onde você tem que caminhar. Beleza? E eu trouxe aqui também um sistema de falhas do equilíbrio da fé. Que isso aqui é muito, na minha visão, isso fez muito sentido para mim lá atrás, tá? Por quê? Porque eu preciso ilustrar para vocês, de repente, aonde que você pode estar falhando. Talvez você não falhe em nenhum, não tenha falha em um, pode ter falha no outro, ou de repente pode não ter falha em nenhum. Deus sem eu. Então, eu só acredito em Deus, é Deus que vai fazer, é Deus que vai prover, é Deus que vai fazer tudo. Isso é passividade, isso é uma falha. Isso é uma falha do sistema de equilíbrio da fé, tá? Se você só coloca o Deus sem você vai ser sempre passivo. E eu sem o Deus, isso aí é ego, isso aí é controle. Não adianta eu acreditar que na força do meu braço, que na força na minha força tudo vai acontecer. Eu vou precisar sempre, é igual o vídeo do equilibrista, eu vou precisar sempre ter um auxílio. Eu vou precisar sempre buscar uma pessoa e Deus que me auxilie. Um futuro sem base é a ansiedade. Então, para aquelas pessoas aqui que, de alguma forma, maior ou menor intensidade, estão sentindo essa ansiedade, por que isso está gerando uma falha dentro do teu equilíbrio da fé? Porque você está com um futuro sem base. Quando você começa a identificar um futuro com base, embasado em alguma coisa, pode ter certeza que a sua ansiedade ela começa a diminuir para chegar no momento que você vai eliminá-la. Tiago Roberto não está aqui hoje, mas ele tem um depoimento fantástico sobre essa questão da ansiedade e essa questão desse futuro, dessa base que ele construiu para a vida dele. Deus mais eu sem futuro. Isso é estagnação. Eu acredito muito em Deus, mas eu mesmo também. O Thiago está aí, eu não tinha visto, Thiago. Thiago, depois, se você puder compartilhar um pouquinho dessa temática aí. Eu não tinha visto você aqui dentro da minha tela, não está aparecendo. Deus mais eu sem futuro. Isso é estagnação. E eu tenho certeza que você não quer ficar estagnado. Então, coloque futuro dentro do seu eu aí. Vamos criar esse futuro. Vamos resgatar, de repente, algumas coisas que você, na sua adolescência, no início da sua juventude, no início da sua vida adulta, você tinha aquele sonho gigantesco e que foi diminuindo ao longo do tempo. O eu mais um futuro sem Deus. Isso aí é pressão e performance vazia. Imagina que é só você, só você, só você, só você e você não coloca Deus na sua vida. Isso daí é pressão. Isso daí é ausência de leveza. Eu tenho colocado muito isso dentro da nossa estrutura, leveza. Esse é um ano ao qual eu comecei leve, porque eu entendi que as coisas elas vão precisar sim das minhas ações, mas eu só quero que aconteça aquilo que está no caminho direcionado que Deus deu para mim. Só isso. E se eu estiver andando nesse caminho, eu tenho certeza que vai ser leve. Não vai ser aquela pressão, aquela tensão o tempo todo. E o Deus mais um futuro sem eu é autossabotagem. E ninguém aqui quer se autossabotar. Todos nós queremos
ter essa alavancagem, essa evolução. Beleza? Já anotaram aí? Anotem essas informações para que vocês coloquem dentro da matriz da prosperidade. O que daqui você já identificou que você pode fazer agora? O que daqui você identificou que você pode agendar? O que daqui você já identificou que você pode delegar e que você pode eliminar? Tenho certeza que tem muita coisa aqui. E a gente já se encaminhando aqui para o nosso fechamento, tá? Qual é o pilar da sua fé que está mais fraco hoje? Gostaria muito que você colocasse aqui no chat. Tenha coragem, vamos colocar aqui o que você acredita que está mais fraco hoje. É Deus, e Deus aqui a gente está contextualizando como paz e entrega. É você, é a disciplina e compromisso, é o seu futuro que vai te trazer essa direção e visão. Coloca aí, pessoal, no chat, porque de repente a gente lá na nossa comunidade, a gente pode começar a se ajudar. De repente, aqui, a Vilma, que já trouxe uma grande bagagem, você colocando a informação aqui, ela pode ir lá no grupo e fazer um comentário para você. De repente, o Tiago pode fazer isso, o Tiago, a Dulce, de repente, pode fazer isso. Então, aqui é uma comunidade, aqui não tem julgamento. A gente não vai julgar a Adriana, a gente não vai julgar a Sara, não vai julgar a Dulce, não vai julgar o André, não vai julgar a Simone. Nosso objetivo é que a gente se complemente, que de alguma forma um possa auxiliar o outro. E eu trouxe aqui para que vocês, inclusive, possam colocar em prática já nessa semana, que é o check-in 3P diário. Todo dia você faz esse check-in. Acordou, fez a sua oração, fez a sua meditação, fez tudo que você já quer fazer ali naqueles seus primeiros minutos do seu dia. Terminou, você vai fazer o seu check-in diário. O que é o seu check-in diário? Você vai lá, colocar lá paz, Deus. De 0 a 10, quanto você está de paz hoje? Quanto você está entregando para Deus hoje, daquilo que você não controla, aquela sua rendição? Então, você vai acordar, você vai colocar lá, paz, Deus, 9. Paz, Deus, 8. Paz, Deus, 7,5. É uma nota que você vai entregar para a sua paz do seu dia. Paz, Deus, 10. De repente, você está tranquilão e você já se rendeu à entrega daquilo que você não controla. O outro cheque do P é a postura, que é o eu. Qual compromisso pequeno eu cumpro hoje, mas é você que vai cumprir, não é Deus. Não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu filho, não é o seu pai. É você que vai fazer. Então, coloque ali naquelas primeiras horas do seu dia qual é o seu compromisso pequeno que você vai cumprir hoje. Dentro do nosso planner da prosperidade, a gente tem uma coisa um pouquinho mais evoluída do que isso para que você possa fazer para a sua semana. Quem ainda não teve a oportunidade de ver o plano, está bem fantástico. E o outro P é o P da prioridade, que é do seu futuro. Qual é o próximo passo certo que você vai dar daquilo que você já planejou, daquilo que você já projetou do seu futuro? Então, hoje é o dia de eu fazer isso diante daquilo que eu planejei para esse ano. Esse é o próximo passo, pequeno passo que eu tenho que dar. Então, esse é o check-in 3P diário. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso nos próximos 7 dias, no próximo sábado, você vai chegar aqui e vai colocar uma coisa que aconteceu na sua vida porque você fez esses 3 passos. Simples. Simples. Aqui não tem que inventar a roda. É você chegar a 5 minutos ali do seu dia, do início do seu dia, pegar o seu bloco de notas do celular, pegar o seu caderninho e fazer esse check-in diário todos os dias. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida. Olha ali, ó. A Arlinda já comentou, eu já estou a me policiar para ser disciplinada, ainda sem técnicas. Continue, Arlinda, é assim que você vai vencer. Hoje eu concluí 14 dias de treinos seguidos, melhorando cada dia. É isso aí, a Patrícia. Na Paz ali, eu acredito que é isso, tá? Na Paz, a Patrícia colocou 10, né? Ó, o Thiago, do Pilar, que está mais fraco, colocou eu. O outro colocou eu também, o Thiago. É isso aí. Vamos se ajudando aí dentro da comunidade. E aqui, para a gente encerrar, eu trouxe a matriz da prosperidade, já com algumas ações que nós sugerimos aqui para você possa elencar aí dentro da sua matriz, tá? Fazer agora, fazer o check-in 3P. Então, daqui a pouco, quando terminar a master, você já faz o seu check-in 3P, tá bom?
Continuar, ó, a Patrícia colocou, continuar com o meu treino de bicicleta ergométrica. É isso mesmo, continue. Fazer agora, fazer a lista de rendição. 3 coisas que você tenta controlar, que você não precisa mais controlar. Eu tenho certeza, eu fiz isso, pessoal. Eu tenho certeza absoluta que quando você fizer essa lista no papel e colocar, eu não controlo mais isso, eu não controlo mais aquilo, eu não controlo mais aquilo, você vai sentir um peso gigantesco saindo das suas costas, porque de repente é isso que está te travando. É isso que está te impedindo de você dar aquele próximo passo, porque tem tanta carga dentro dessas 3 coisinhas que você quer tentar controlar e você sabe que não vai controlar, que você, tirando isso, esse peso, você vai avançar. 2 minutos de silêncio, oração curta de entrega. Eu fiz um cálculo esses dias que eu tive um cliente, que a gente não tem clientes, né? A gente tem vencedores, né? Essa pessoa estava com dificuldade de tirar um tempo. Ela falou, Jorge, eu não tenho tempo. Eu queria muito fazer isso aí que tu tá falando, mas eu não tenho tempo. Eu falei assim para ela, olha, nosso dia tem 24 horas e nós temos 7 dias por semana. Cálculo rápido aqui, 24 vezes 7 vai dar 168 horas. Eu tenho certeza que dessas 168 horas você consegue 10 minutos. Só que você está acostumado a não fazer. É comum você não fazer. Então, eu tenho certeza que 168 horas que você tem numa semana, você consegue tirar 10 minutos para fazer isso. E aí foi uma virada de chave, porque ela nunca tinha feito essa conta de 24 vezes 7. E eu provavelmente, tem muita gente aqui que também não fez essa conta. Para tirar 1 hora ou 10 minutos ali de contato visual com seu esposo, com a sua esposa, de momento ali de carinho, de abraço. 10 minutos ali para você ficar com seu filho, 10 minutos para você ficar com você mesmo. Aqui eu tô orientando aqui 2 minutos dessas 168 horas que você tem numa semana. 2 minutos de silêncio com você em oração curta de entrega. Você conversando com você mesmo, você conversando com Deus. 2 minutos só. 2 minutos. Definir um micro hábito espiritual de 7 minutos. E aí é você que vai definir esse micro hábito. De repente é uma oração mais profunda de 7 minutos. De repente é um silêncio. De repente, é alguma outra coisa que você considera como sendo esse hábito espiritual, tá? O que você vai agendar? Tá fazendo sentido, pessoal, isso? Jorge, Oi. eu te peço só para você ser mais breve, por questão do tempo, tá bom? Tá, a gente já Pode está continuar. encerrando. Aqui Perfeito. esse é o último slide. Tá fazendo sentido isso que eu estou comentando aqui, pessoal? Comentem aí no chat. Total sentido. O que agendar? 1 hora fixo diário, manhã ou noite, para fazer o check-in 3P. Então, você já vai agendar. Eu disse para você fazer hoje o check-in 3P. Aí você já vai agendar qual é o momento que você vai fazer o check-in 3P. Você vai colocar um alerta aí no seu telefone para que ele toque para quando você quer fazer o seu check-in 3P. Ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. Um encontro semanal, domingo ou sábado, para revisão espiritual. Isso aqui é fantástico, é muito, muito importante. Eu faço isso todo domingo, tá? Eu faço isso todo domingo. 15 a 30 minutos na semana para planejar o próximo passo do seu futuro. Ou seja, você vai determinar ali 15 minutos da sua semana que você vai falar para sua esposa, olha, esses 15 minutos aqui eu vou fazer isso, tá? Tu cuida das crianças lá para mim. Você vai falar com seu filho, com a sua filha, olha, o papai vai fazer 15 minutos, você consegue dar esse tempo aqui para o papai? Ou seja, você vai fazer o ambiente entender que você vai estar para fazer aquilo, ok? E participar ao vivo da próxima Masterclass e trazer um convidado. Isso aí você já vai agendar. Eu vou trazer o convidado X na próxima Masterclass de sábado. Isso você vai colocar aí para você agendar. O que você vai delegar? Você vai pedir para alguém, ou um cônjuge, ou um seu amigo, um parente, para ser o seu par de prestação de contas. Vai ser aquela pessoa que você vai ter que prestar contas algum dia sobre isso que você está fazendo agora, sobre todas essas coisas que você vai estar fazendo. De repente vai ser sua esposa, vai ser o seu esposo, vai ser o seu pai, vai ser a sua mãe, vai ser um amigo do trabalho, o melhor amigo, aquele amigo do futebol, aquele amigo do churrasco, eu não sei. Você vai escolher uma pessoa que vai te cobrar sobre isso que você vai ter que entregar, que a gente colocou aqui.
O que você vai delegar? Delegar tarefas que drenam energia e impedem o seu ritual, os seus hábitos de organização, de pequenas rotinas. Você vai delegar pequenas tarefas. Você vai delegar a Deus o que você não controla. Isso você fala com força. Delegar, você já delega para Deus. Eu não controlo o que a minha esposa está pensando, não controlo o que meu marido está pensando. Eu não controlo a forma como meu marido vai fazer isso, eu não controlo a forma como a minha esposa vai fazer isso, eu não controlo a forma como meu filho vai fazer isso. Você vai delegando, você vai tirando de você, tá? E eu falo para você que isso ou você tem que escrever ou você tem que falar. Ah, Jorge, eu estou pensando aqui. Não, você vai continuar no inconsciente, tá? Você vai continuar no inconsciente. E o que você vai eliminar? Excesso de tela. Essa é a primeira coisa. Ficar rolando lá o feed antes de dormir. Ali no. Antes de dormir, por exemplo, é um exemplo. Passar ali aqueles 15, 20 minutos do início da manhã fazendo isso. Ó. Deixa isso de lado e vai fazer o 3P. Tá? Não levar o celular para o banheiro. Essa daqui, quem aí vai parar de fazer essa daí? Não levar o celular para o banheiro. A Vilma colocou, eu estou a cuidar de mim muito mais hoje a cada dia. Não tem preço. Tenho 53 e sem nenhum tipo de remédio. Muito bem, Vilma. Só suplemento. Isso já é cuidado que venho tendo ao longo dessa jornada da vida. Eliminei os 4 quilos que estavam pesando. Olha só a fala que a Vilma trouxe. Eliminei os 4 quilos. Ela não perdeu, porque quem perde vai encontrar, né? Então, ela eliminou realmente os 4 quilos. Olha aí, ó, o Thiago, não levar o celular para o banheiro. Tem gente que leva o celular para o banheiro, ainda leva o carregador, né? Aí não vai sair do banheiro nunca, né? Não levar o celular para a mesa na hora de comer. Na hora do seu almoço, na hora do seu jantar, na hora do seu café da manhã, você está lá na mesa, lá comendo, você não está nem sentindo o gosto da comida, você só está ali botando a comida para dentro e rolando o feed, rolando o feed. Esse momento, saboreia a comida. Saboreia o momento ali que você está com os seus familiares, com os seus parentes. Saboreia o momento que você está ali compartilhando com amigos, de repente, do trabalho. Eu já almocei muitas vezes com amigos do trabalho. Então, elimina esses hábitos que vão minando ali, ó, as coisas na sua cabeça, tá? Compulsão por notícia, ansiedade de cenário. Elimina isso. Promessas grandes sem compromisso. Elimina isso. Culpa constante, trocar culpa por arrependimento e autorresponsabilidade. A culpa não é sua, tá? Talvez a responsabilidade tenha sido, mas a culpa não é sua. Então, troca essa palavra culpa por arrependimento. Ah, se eu fui culpado disso, então eu vou me arrepender sobre isso. E pronto. Pede perdão para si mesmo, pede perdão para Deus e segue. Beleza? Essa parte do almoço nós já fazemos aqui em casa, ali, o Thiago. Isso é fantástico, Thiago. Isso é fantástico. Tá? Ó, a Patrícia, só pega o celular quando eu vou sair de casa. Perfeito, perfeito, perfeito. Você quer ter relacionamento com a sua família? Deixa o celular num canto distante. Porque as pessoas importantes que precisam falar com você naquele momento estão ali diante de você. Não precisa do celular para você falar com elas. Tá? Comparação. Você vai eliminar a comparação. Ah, porque o Jorge fala melhor do que eu. Você vai falar. Não compare. Compare com você mesmo de ontem. Ah, porque o Thiago é mais bonito do que o Emerson. Ah, porque o fulano de tal fez isso e eu não consigo fazer. Você vai conseguir fazer. Se você se comparar com você mesmo todos os dias, você tem que estar melhor do que você foi ontem. Se você se comparar dessa forma, você sempre vai estar melhor. Porque você sempre vai querer ir um passo além, estar um passo além. Quem aí vai colocar algum desses itens aqui em prática? Coloca aí no chat. Eu vou. Coloca aí. A gente já se encaminhar aqui para o final. E eu vou passar aqui a palavra para o Emerson. Tá no mudo. Muito bom, Jorge. Encerrou? Encerrei. Beleza. Muito obrigado, Jorge, por respeitar o tempo, por trazer para nós aí tantas reflexões, né? Realmente foi mais produtivo do que eu esperava, essa master. Nós temos aí acho que a Sandra tinha levantado a mão, mas foi a Palminha. Nós temos aí, para finalizar, tá? Uma pequena pergunta. Como sincronizar seus relacionamentos em 2026? E aí já vem toda aquela nossa ideia de missão, valores, né? E nós temos aí método. Tem algo a abrir no método, Jorge?
Não, pode ir seguindo, pode seguir. Não, Pode seguir. método, ambiente, constância, suporte e direção. Esses são pilares, né? Toda vez que a gente estiver tratando sobre isso, eu vou lembrar daquele vídeo do homem equilibrando os pratos. E volta só um pouquinho, Jorge. Onde que a gente encontra método, ambiente, constância, suporte e direção? São engrenagens, né? E a gente encontra isso na máquina da prosperidade. Isso tudo a gente tem aqui na comunidade e quem já é assinante, quem já participa, sabe como isso contribui, né? Como contribui para a nossa evolução. Eu entrei recente e eu sei que esse preço aí, ele é simbólico, né? Ele é um preço simbólico, porque R$ 58 a gente gasta aí em uma pizza, gasta em uma noite de hambúrguer, que não vai trazer tanta coisa de bom para o nosso corpo, né, para a nossa mente, para o nosso espírito, quanto essa comunidade traz. E isso aí é o preço da assinatura para a gente ser integrante da máquina da prosperidade, 12 vezes 58, ou tem um desconto à vista também, não é, Jorge? Quer concluir esse pitch? Então é isso. A nossa comunidade ela entrega os nossos grupos temáticos, que agora nós estamos criando os núcleos da prosperidade. Nós temos as Isso. mentorias coletivas semanais. Nós temos os nossos protocolos, que agora são esse sistema de calibragem, sistema de sincronização, e agora estamos iniciando o sistema de equilíbrio. Nós temos as ferramentas, como, por exemplo, o Planner da Prosperidade, que quem é integrante da nível prêmio da Máquina da Prosperidade recebe um planner para o ano inteiro, um planner fantástico, é um plano realmente de acompanhamento diário, acompanhamento semanal e acompanhamento mensal. Nós temos os nossos eventos mensais, temos esse suporte direto dos líderes, né? Temos um acompanhamento direto dos líderes, toda essa ambiência mais aprofundada dentro do nosso nível prêmio. Temos a Biblioteca da Prosperidade com sete trilhas para você de leitura, né? Para você ler e acompanhar os nossos insights. Por exemplo, todo mês no Clube da Leitura 2026 a gente lê um livro e traz as informações desse livro. Inclusive, amanhã nós vamos ter o podcast Os Segredos da Prosperidade, que a gente vai trazer o livro A Matriz Divina e o Poder da Mentalidade Financeira, o livro que eu escrevi. Então, é isso que o Hermes falou. É um preço simbólico, na verdade, é um investimento simbólico que você faz em você. Tenho certeza que, como ele falou, R$ 58, em determinados locais do Brasil, você não compra nenhuma pizza mais. E é um preço simbólico para que a gente possa estar continuando e fazendo esse trabalho aqui junto com você. Vai lá, Emerson. Maravilha, Jorge. E hoje, oficialmente, né, começa o projeto 2P. Esse projeto 2P a gente já está trabalhando ele a semana inteira, né, Jorge? Eu já estou participando. É uma parte de acompanhamento, né? É projeto Pessoa Próspera, por isso que o nome é 2P. E ele vem para fazer aquele acompanhamento de hábitos, correto, Jorge? Isso, o empilhamento de hábitos, né? O que Exato. nós trouxemos aqui um pouco dos hábitos, né? O 3P, por exemplo. E esse projeto 2P é para aquelas pessoas que, eu tenho dificuldade de dormir. A gente tem um projeto 2P para te auxiliar, para te acompanhar, para te auxiliar nessa parte do sono. Eu tenho dificuldade para leitura, a gente vai te acompanhar na evidência que você está colocando sobre a leitura. Eu tenho dificuldade com relação à saúde. O Hermes, por exemplo, começou aí a fazer o ciclismo, o Thiago Roberto, a parte da academia. Então, a gente tem esse grupo que vai motivar, que vai organizar e auxiliar as pessoas a fazerem um empilhamento de hábitos da prosperidade, né? É exatamente isso. E ficou alguma dúvida? Eu adoro essa frase. O sábio sempre pergunta, hein? Então, quem tem alguma dúvida, alguma pergunta, levanta a mão. Não? Perfeito. Então, nosso próximo encontro vai ser no dia 14 de março. E como esse é o mês do equilíbrio, né? O nosso próximo tema será Sistema de Equilíbrio da Prosperidade, a engrenagem da saúde. O Edson chegou no finalzinho aí e acabou saindo. Vamos lá, galera. Vamos iniciar o nosso sábado aí, finalizando a semana, e vamos iniciar com tudo, tá? Eu desejo tudo de bom para vocês.
Não seja julgador, seja curioso. Legal, legal. Cara, eu adoro ouvir Joel J toda manhã. Sempre ele traz uma frase legal, né? Tiago, recomendo, viu? Uma vida próspera não é construída por quem tenta controlar tudo, mas por quem aprende a equilibrar a fé, sustentar a paz e continuar girando os pratos que Deus colocou em suas mãos. Gratidão, família. Muito obrigado pela participação de todo mundo. E essa reunião ela está oficialmente encerrada. A gente vai tirar foto aí. Ah, tem a foto da Sandra. Vamos lá, Sandra. Todo mundo ligue suas câmeras, viu? Exatamente, é a parte da foto. Quando alguém der tchau para vocês e não tiver foto, fiquem, porque eu vou lembrar que a gente tem a foto oficial, porque ela é muito importante para gente. Então, um sorriso bem lindo. Quem quiser participar pode abrir a câmera. Isso, que os rostinhos vão aparecendo. Isso, muito bom. Vamos abrindo mais alguém. Meu Deus, a gente só vê o rostinho quando a gente vai abrindo a câmera, a gente vê que tem uma família já atrás assistindo. Tem Olha uma que legal. família aí na dança. Coisa linda! Mas vamos lá, então, fazer a foto. No 3, fazer um sorriso. 1, 2, 3, X. Sorriu? Não parem de sorrir. Fiquem. A Josi vai ficar olhando vocês. Se alguém parar, ela vai me avisar. Deixa eu ver se alguém piscou. Deixa eu dar uma olhada. Não, vocês ficaram bem lindos. Muito obrigada. Ah, maravilha. E é isso aí, então. Muito obrigado, viu, família? Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima Tchau, semana. linda.